Olá, eu sou o professor Anderson Lima. Estamos de volta com mais um conteúdo de geografia a ser discutido no dia de hoje. O nosso assunto: fronteira agrícola e expansão agropecuária. Para iniciarmos a nossa discussão, é importante frisarmos o seguinte, que a fronteira agrícola no Brasil, ela corresponde à faixa de terras continuamente ocupada para expansão agropecuária sobre o território. Então, pensando dessa maneira, a gente pode afirmar que a área de fronteira agrícola no Brasil não é um conceito, não é uma ideia nova. Então, essa questão de fronteiras, ela vem desde o período colonial. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ocuparam inicialmente a faixa litorânea do território brasileiro e, gradativamente, eles foram avançando em direção ao interior do país. Então, no caso do território brasileiro, essa questão das fronteiras agrícolas, ela está presente desde o período colonial e, quando os portugueses ocuparam a questão litorânea ali, eles pegaram exatamente a área ocupada pela Mata Atlântica. Então, nós temos aqui no slide dois mapas representando esses momentos. O período em que os portugueses chegaram ao território brasileiro, e aí, no caso, eu ainda tinha boa parte da área de Mata Atlântica preservada, que é a primeira imagem representada aqui no nosso slide. Então, eu consigo perceber pelos tons em verdes que eu tenho aqui uma boa parcela do território brasileiro coberta pela Mata Atlântica. Então, com o avanço dos portugueses em direção ao interior do país, que aí eu falo então que o primeiro momento em que ocorreu uma expansão de fronteiras agrícolas no Brasil foi na época colonial. E aí, se eu vou para os dias atuais, então aqui eu tenho um mapa do ano de 2013, mostrando o que ocorreu com essa área de Mata Atlântica. Então, boa parte dessa área, ela acabou sendo o quê? Devastada, desmatada, para dar acesso aí a outros tipos de cultivo ao longo do país, outros tipos de atividades econômicas. Então, fronteira agrícola no Brasil. A primeira vez que isso ocorre é com a chegada dos portugueses e essa fronteira agrícola ocupa as áreas correspondentes à Mata Atlântica. Só que ao longo da nossa história, outros períodos aí foram compreendidos por expansões de fronteiras agrícolas. Então, nós tivemos também, além da Mata Atlântica, um período em que a região sul do Brasil, os estados da região sul, também passaram para essa área de expansão de fronteira agrícola. Então, eu ocupei a faixa litorânea, fui me expandindo para as áreas de Mata Atlântica. Com o tempo, passei a ocupar as áreas no sul do Brasil, e aí tem as questões que envolvem as variações climáticas que favorecem cultivos agrícolas nos estados da região sul. Então, o sul do Brasil foi o segundo momento em que eu tive aqui uma expansão da fronteira agrícola no Brasil. E se eu chegar no momento atual, então, normalmente, quando aparecem questões de prova associando as fronteiras agrícolas, costuma cobrar o cenário atual, que envolve uma expansão, e até uma expansão incentivada pela ação do governo, uma expansão para as áreas no centro-oeste e no norte do Brasil. Então, as áreas do centro-oeste e do norte, na atualidade, compreendem a expansão da fronteira agrícola brasileira. Então, a produção de grãos da região centro-oeste, a pecuária também se expande aí na região norte do Brasil. Então, fronteiras agrícolas no Brasil. Apareceu esse assunto para a gente fazer discussão. Lembrar que nós temos 3 cenários no país. Período colonial, expansão da fronteira agrícola nas áreas de Mata Atlântica. Em seguida, eu tenho a região sul do Brasil funcionando com expansão de fronteiras agrícolas. E, no cenário mais atual, região centro-oeste e região norte como sendo as áreas de expansão agrícola aí no país. E aqui eu tenho uma imagem representando quais seriam os maiores produtores de soja do Brasil, quais os estados que mais produzem soja aqui no Brasil. Apesar de estar representando a soja,
outros tipos de cultivo terão mais ou menos esses mesmos estados aparecendo na lista. Então eles podem alternar ali uma posição ou outra, mas quando eu penso na produção de trigo, ou se eu vou para a produção aí da pecuária, eu vou observar que eu tenho quase sempre os mesmos estados alternando as posições. Então quando eu pego lá o Mato Grosso do Sul, ou o Mato Grosso, melhor dizendo, já na região centro-oeste, eu vou observar que a quantidade de soja que foi produzida em toneladas ali, ó, quase 22 milhões de toneladas de soja. Então, coloco o Mato Grosso como sendo o estado maior produtor de soja no país. Logo em seguida vem o Paraná, no sul do Brasil, que no passado também foi uma área de fronteira agrícola. Depois Goiás, mais uma vez, região centro-oeste, que tem recebido na atualidade essa expansão de fronteira agrícola aí. Região sul, com o Rio Grande do Sul sendo representado também. E aí aparece o Mato Grosso do Sul, também na região centro-oeste, e só depois que eu tenho ali a Bahia no nordeste e o estado de Minas Gerais também aparecendo como um importante produtor de soja. Mas observando exatamente os estados do centro-oeste e da região sul, que foram áreas de expansão de fronteira agrícola, correspondem aos maiores produtores de soja no nosso país. E aí, esse avanço da agricultura sobre os espaços rurais, ele acontece em grande medida em função do agronegócio. Quando eu penso em agronegócio, eu tenho que fazer associação com a atividade monocultora, ou seja, a produção de um único tipo de cultivo. Tenho que pensar também no alto processo de mecanização, no alto envolvimento tecnológico que ocorre e pensar também na exportação. Então, sempre que a gente falar sobre agronegócio, tem que vir na nossa mente aí essas três ideias. A ideia da monocultura, a ideia da forte mecanização, da forte processo de tecnologia presente ali e também na ideia da exportação. Então, quando eu penso na expansão da fronteira em direção ao centro-oeste e em direção ao norte e faço associação com o agronegócio, eu penso aí na produção então de grãos e na questão da pecuária, principalmente com a criação de gado, que aí os estados lá da região norte vão se destacar aí nessa expansão. Então, na nossa imagem aqui, ó, eu tenho aqui a colheita mecanizada de soja, isso lá no Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, mostrando aqui ó, a utilização de máquinas. Então, eu tenho aqui a tecnologia sendo empregada, maquinários modernos, exatamente priorizando a questão da produtividade para exportar esses grãos aí. A gente vai ter uma tela daqui a pouco mostrando exatamente o destino dessas exportações brasileiras aí ao redor do mundo. Além da questão do agronegócio e da produção de grãos e da pecuária, outra situação que também favorece a expansão de fronteiras agrícolas é a questão que envolve as empresas madeireiras. Então, a exploração das madeiras, quando eu tenho a expansão da fronteira, acaba que eu tenho que desmatar ali áreas para serem destinadas ao cultivo de grãos ou a pastagem ali para a criação de gados, e essa madeira ela vai ser utilizada pela indústria madeireira aí. Então, isso também favorece, eu tenho uma pressão maior para expandir as áreas de fronteira agrícola em função da madeira que também será utilizada ao longo desse processo. E, diante de todo esse cenário, eu tenho que pensar numa maneira para fazer o processo de regularização dessas propriedades rurais. Já que eu estou abrindo, na atualidade, uma área de expansão em direção ao centro-oeste, em direção à região norte aí do Brasil, eu tenho que criar mecanismos que facilitem ou ajudem de alguma maneira a regularizar as propriedades rurais. E aí surge, então, o Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra ele é uma legislação, ele é uma lei que regula os direitos e deveres que envolvem os imóveis rurais, a fim de realizar o processo de reforma agrária e regular a política agrícola no Brasil. Então, em aulas anteriores, eu já comentei que a nossa Constituição ela dá o direito ao governo federal de confiscar lá propriedades consideradas improdutivas, isso pensando no ambiente rural, e redistribuir essas terras em programas de reforma agrária.
Então, quando a Constituição coloca lá essas informações, parte dela vem baseada nessa legislação do Estatuto da Terra. Lembrando que a nossa Constituição atual ela é do ano de 1989 e o Estatuto da Terra ele surge no ano de 64. Então, o primeiro documento, a primeira legislação para tentar regularizar a questão das propriedades rurais no país foi o Estatuto da Terra, que aí ele, de alguma maneira, passa a ser mais fortalecido com a Constituição, que dá o direito ao governo federal de redistribuir terras em programas de reforma agrária. Então, esse estatuto, ele fala o seguinte, que o governo ele deveria garantir o acesso à terra à população, principalmente a produção destinada aos agricultores familiares, para que eles tenham meios aí, maneiras de se sustentar. Então, o Estatuto da Terra ele tenta trazer essa situação aí, garantir o direito à terra aos pequenos proprietários, aos agricultores familiares. E para delimitar qual é o tamanho da propriedade que esses agricultores familiares precisam, foi criado aqui os chamados módulos rurais. Então, o módulo rural ele é, na verdade, uma unidade de medida. Sendo uma unidade de medida, ele vai ser mensurado ali em hectares. Então, eu vou trabalhar sempre com a ideia de hectares para poder avaliar o tamanho que uma determinada propriedade pode ter se ela for destinada lá aos pequenos proprietários, aos proprietários que produzem para a agricultura familiar. Então, eu trago aqui algumas imagens para a gente conseguir ter uma noção do que seria esse módulo rural que a gente está citando aqui. Já que ele é medido em hectare, eu tenho nas imagens a seguinte situação. Antes do hectare, eu tenho uma unidade chamada de are. Então, um are corresponde a 100 metros quadrados. Então, eu tenho aqui, se eu pegar cada quadrinho desse aqui, então, vale 100 metros quadrados, equivalente a um are. E, se eu pegar 100 ares, eu vou ter o equivalente, então, a um hectare. Então, um hectare, ele vale 10 mil metros quadrados. Então, esse é o tamanho de um hectare. Então, quando eu falar a partir de agora, que eu tenho lá uma propriedade com 1 hectare, eu sei que eu estou falando de uma área de 10 mil metros quadrados. Tenho lá 3 hectares, então tenho 30 mil metros quadrados. Então, já consigo ter uma ideia do que seria, então, essa unidade de medida chamada de módulo rural. Ela sempre será avaliada em hectares. Para ficar ainda mais claro essa ideia, coloquei uma outra imagem aqui, associando com um campo de futebol. Então, normalmente a gente vê pela televisão aí os jogos, ou já foi presencialmente em estádios para observar o tamanho, a dimensão que eu tenho ali num campo de futebol. Então, o maior tamanho possível, ele teria 120 metros por 90. Então, se eu faço aqui uma relação, pegando lá a base versus altura, vocês lembram disso aí na matemática, eu vou observar o seguinte, que um campo de futebol, ele tem pouco mais do que 1 hectare. Então, vai dar ali 1,08 hectare para um campo de futebol. Então, se a gente tentar associar, a gente pode imaginar ali 10 hectares, um tamanho equivalente, mais ou menos, a 10 campos de futebol. Então, essa que é a ideia que a gente vai trabalhar sempre que vocês escutarem, então, o termo hectare, para a gente conseguir associar se eu estou falando de uma grande extensão territorial ou de uma extensão territorial menor. Saindo, então, desse assunto e chegando à produção agropecuária, e aqui o foco é a produção agropecuária no Brasil, caminhando para o final aí do nosso módulo 6, a gente pode afirmar o seguinte, que o Brasil, desde o ano de 2010, ele ultrapassou o Canadá e se tornou o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo. A gente está atrás apenas de Estados Unidos e da União Europeia. E quando eu falo União Europeia aqui, eu estou falando de um grupo de países que compõem ali a União Europeia. Se eu pegasse esses países isoladamente, o Brasil ele passaria para o segundo maior produtor e exportador agrícola do mundo. E aí as justificativas para colocar o Brasil aí nesse cenário como grande produtor e exportador agrícola mundial diz respeito à questão da mecanização do campo. Então nós já discutimos isso em aulas anteriores. Vimos que da segunda metade do século XX até os dias atuais, a gente tem procurado cada vez mais associar a questão tecnológica, a mecanização,
as atividades do meio rural, as atividades do campo. Então, a mecanização do campo e essa situação que envolve a expansão das áreas de fronteira agrícola, que aí eu vou passar a ter mais espaço para cultivo de grãos e para criação de gado. Então, tudo isso favorece para que o Brasil atinja esse patamar de segundo ou terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo. Então, eu coloquei um ranking aqui das exportações, da produção e da exportação no ano de 2010. A gente vai observar que vários tipos de situações de cultivos aqui, ou da prática em que envolve a pecuária, colocam o Brasil nas primeiras posições aí, tanto na produção quanto na exportação. Se eu avalio ali, por exemplo, o açúcar, o Brasil é o maior produtor mundial e ele também é o que mais exporta açúcar ao redor do mundo. Na questão das aves, o Brasil ele é o terceiro maior produtor, mas ele é o que mais exporta. Então, os países que estão à frente do Brasil destinam parte da sua produção principalmente a abastecer o mercado interno. No nosso caso, a gente abastece o mercado interno e ainda consegue exportar, fazendo com que o Brasil se torne o maior exportador do mundo de aves, mesmo não sendo o maior produtor. Café, o Brasil ocupa a primeira posição, tanto na produção quanto na exportação. Talvez aí o café brasileiro ele não seja o de melhor qualidade do mundo. Aí é um outro cenário. Tem o café, por exemplo, colombiano, que ele tem uma certa tradição aí no mundo. Então, nós não temos, talvez, o melhor café, mas nós estamos na posição de primeiro lugar em termos de produção e de exportação. E aí segue a lista com vários outros produtos que a gente vai sempre observar o Brasil ocupando as primeiras posições em termos de produção e exportação aí ao redor do mundo. E nesse mapa ele é interessante, que mostra, já que a gente está falando que a gente é um grande exportador aí, relacionado à questão dos grãos e relacionado à questão da pecuária, essa exportação brasileira ela vai para onde? Qual o destino dos produtos brasileiros? E aí esse mapa ele é bacana, porque ele está mostrando exatamente isso para a gente. Então, o que é produzido aqui no Brasil vai principalmente para a China. Então, a China, na atualidade, é o país que mais compra a produção agropecuária brasileira. Logo após a China, que responde lá por 22,8% da nossa produção, nós temos a União Europeia, com 22,2%. De tudo que é exportado em termos de agropecuária do Brasil, vai para a União Europeia. E aí depois vem Estados Unidos e a Rússia. Então, se a gente for observar, mais da metade de toda a produção agropecuária brasileira é destinada à China, União Europeia, Estados Unidos e Rússia. Então, são 4 grandes compradores brasileiros e aí o que sobra vai ser destinado para outros países. Aqui na América do Sul, nós temos a Argentina como um importante parceiro comercial aí, em função do Mercosul, que é o bloco econômico em que o Brasil faz parte. Então, na sequência, a gente cita aqui outros fatores que contribuem para essa produção agropecuária brasileira. E aí, a gente falou da questão da expansão das fronteiras agrícolas, que dá uma dimensão da extensão territorial do nosso país. Então, isso é muito importante para colocar o Brasil aí na ponta, tanto na produção quanto na exportação aí agropecuária. Então, a gente tem condições climáticas que são muito favoráveis. Então, dependendo do meu tipo de cultivo, se eu preciso de áreas em que as temperaturas sejam mais elevadas, em que eu tenha lá volumes de chuva mais significativos, então eu posso imaginar que as áreas da região norte serão importantes nesse sentido. Se eu preciso de cultivos que necessitem de temperaturas mais baixas, então talvez os estados da região sul se tornem importantes aí nesse cenário. Então, as questões que envolvem o clima e a diversidade de solos favorecem a diversificação produtiva. Então, quando eu penso na produção agropecuária, nós vimos aí no slide anterior que eu tenho o Brasil ocupando as primeiras posições, tanto na produção quanto na exportação de vários itens. E aí a questão que envolve a extensão territorial, com a expansão das fronteiras agrícolas, as condições de clima e de solo auxiliam o país nesse sentido.
Então agora nós temos aqui alguns mapas mostrando exatamente essa situação, alguns tipos de cultivo específico e os locais que se destacam no país na produção. Então, quando eu olho o primeiro mapa e observo aqui a questão da soja, eu vou encontrar a produção de soja concentrada onde? Exatamente na faixa que envolve os estados do Centro-Oeste, que é a área de fronteira agrícola, e também na região sul do Brasil. Então, Centro-Oeste e Sul são os destaques aí do Brasil quando eu penso na produção de soja. Você observa o mapa ao lado, que envolve a produção de café. Então, a produção de café ela tem uma concentração mais significativa em que local do Brasil? Na região sudeste. Então, essa diversificação das áreas produtivas dizem respeito às condições que envolvem clima, solo, claro, envolve também as questões financeiras para iniciar esses cultivos, mas dependendo da região e das características que aquela região possui, ela vai ter destaque em algum tipo de cultivo específico. Quando observa a questão da cana-de-açúcar, olha a cana-de-açúcar aqui, ó, desde o período colonial, ela ocupou essa faixa litorânea aqui, pegou a área de Mata Atlântica e agora ela se expande também aqui, ó, para áreas que envolvem o sudeste do Brasil. Então, a produção de cana-de-açúcar sempre foi destaque desde o período colonial até os dias atuais, colocando o Brasil na ponta tanto da produção quanto da exportação aí da cana-de-açúcar. Produção de milho, o Brasil também é muito importante aí na produção e exportação dos grãos, e o milho aparece aí como destaque também, bem diversificado ao longo do território brasileiro. Porém, a gente observa concentrações mais significativas aqui no Sudeste, caminhando também em direção à faixa ali do Centro-Oeste, que é a fronteira agrícola, e o sul do Brasil se destacando na produção de milho aqui no nosso país. Chegamos à questão do algodão. Então, o algodão ali já está bem focado na faixa centro-oeste do país. A produção de feijão ela dá uma diversificada ao longo do território brasileiro. Então, o sudeste expande-se ali para o centro-oeste, partes do sul do Brasil também se destacando na produção de feijão. Então, caminhando aí para o final da nossa aula, a gente sempre tem aquelas questões mostrando como que isso é cobrado da gente na hora que eu vou fazer lá uma avaliação. Sejam as nossas avaliações no colégio, sejam lá as avaliações externas, principalmente ano que vem, pensando aí na questão do Enem, as avaliações externas são importantes, então é interessante observar como que isso é cobrado da gente, esse conteúdo aparece nas questões. Então, o primeiro exercício ali, ele fala que o agronegócio ele é uma atividade com forte impacto no comércio exterior. Observe no mapa como ocorre a dinâmica do comércio internacional brasileiro nesse setor. Aqui, então, é o mesmo mapa que eu mostrei ao longo dos nossos slides, que mostra a destinação da produção agropecuária brasileira. Então, China, União Europeia, Estados Unidos e Rússia são os principais destinos da nossa produção. Então, analisando as informações contidas no mapa, pode-se constatar que o comércio exterior brasileiro do agronegócio ele é diversificado, exportando para todos os continentes. A gente consegue sim exportar para todos os continentes, mas a gente não citou aqui que mais de 50%, mais da metade da produção agropecuária brasileira está restrita a chineses, União Europeia, Estados Unidos e Rússia. Então, essa diversificação ela até ocorre em algum sentido, mas se eu for imaginar nessa questão do agronegócio, talvez eu encontre uma opção mais interessante do que essa. Então, que essa diversificação ela até ocorre, porém ela não é tão significativa. O nosso maior foco tem como destino aí apenas 4 locais considerados de relevância: China, União Europeia, Estados Unidos e Rússia. Então, quando a gente pensa no comércio exterior, no agronegócio, isso está refletindo a importância da China como grande parceira econômica nesse setor? A letra B já demonstra ser uma opção bastante interessante, porque nós vimos aqui que os chineses hoje
se tornaram o maior parceiro comercial do Brasil, pensando aí no agronegócio, nas exportações agropecuárias brasileiras. Vem, em primeiro lugar, os chineses, depois a União Europeia, depois que aparece os Estados Unidos. Então, a letra B ela é uma alternativa interessante aqui. A letra C, que fala que demonstra a importância das nações em desenvolvimento como as maiores consumidoras de produtos primários. Então, o nosso mapa ele não me mostra essa informação, importância das nações em desenvolvimento, muito pelo contrário. Eu estou falando aqui da União Europeia, então dos países que compõem a União Europeia são países extremamente desenvolvidos. Estou falando dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, extremamente desenvolvido tecnologicamente. Os chineses, então, nem se fala. Praticamente todo mundo tem produtos em casa hoje que tem lá como fabricação, como origem, a China. Então, não poderia marcar a letra C nesse cenário. E a letra D indica que a Europa passou a ter um papel secundário para a economia brasileira do agronegócio. Claro que não. Tudo bem que a União Europeia ela ocupa o segundo lugar, perdendo para os chineses. Mas se a gente observar a diferença entre China e União Europeia, ela é uma diferença muito pequena. Então indica que a Europa passou a ter um papel secundário? Não, a Europa ela tem um papel de protagonista pensando no agronegócio brasileiro. Então, não é o papel secundário. Então, na questão número 1, a alternativa mais coerente para a gente é a letra B de bola. Então, reflete a importância da China como grande parceira econômica nesse setor. Então, questão número 1, marcamos a letra B de bola. E, na questão número 2, fala sobre a agricultura no Brasil, pede para a gente ler as assertivas e a gente vai avaliar aqui qual dessas assertivas está correta ou não. Então, o item 1 fala que a mecanização agrícola e a liberação de mão de obra na agricultura foram importantes fatores de migração da população do campo para as cidades. Ok, vejo a alternativa 1 aqui como verdadeira. Exatamente essa questão do processo de mecanização do campo, fazendo com que a necessidade de mão de obra se torne menor, fazendo com que essa mão de obra, em muitas situações, ali, acabe migrando para os centros urbanos. Então, a população ela vai sair do campo e vai em direção às cidades. Então, o item 1 ali considero como correto. O item 2, a concentração fundiária que se observa entre outros estados, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, é fator de expropriação de camponeses, que passam a buscar áreas da fronteira agrícola da Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos. O item 2 também está correto, de alguma maneira até está complementando o que o item 1 fala, que quando eu tenho a expansão das fronteiras agrícolas, e essa expansão, nós vimos aqui com o andamento dos slides, está destinada principalmente à questão do agronegócio, então estou fazendo com que parcela da população que ocupava essa área que está sendo expandida com a fronteira agrícola migre em direção aos centros urbanos ou vá em direção a outra área de fronteira, que é a região norte, a região amazônica ali. Então o item 2 também está correto. Item 3. Os boia-frias são trabalhadores sazonais característicos da implantação de relações capitalistas modernas no campo. Então, quando eu falo da atividade dos boia-frias, na última aula que nós tivemos aí na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre os boia-frias, os trabalhadores temporários. Então, durante o período de colheita, eles vão ser contratados. Chega o período da entre-safra, esses trabalhadores muitas vezes migram do campo em busca de oportunidades de emprego nas cidades. Então, aqui eu estou mostrando a questão das relações capitalistas. O capitalismo não visa o tempo inteiro a busca lá do lucro. Então, para o proprietário ali daquelas terras, o proprietário daquela fazenda, ele vai contratar o trabalhador naquele momento, na hora que ele precisa para a colheita. Quando ele não é mais necessário, ele vai ser dispensado e vai ser recontratado em outro momento. Então, isso mostra uma relação capitalista aí no campo. Não é o melhor tipo de relação trabalhista para o empregado, para o boia-fria, que ele não tem carteira assinada, vários dos direitos trabalhistas ele não possui. Mas pensando numa relação capitalista e moderna, lá para o dono da propriedade, o item 3 ele estaria, então, correto. E, por fim, o item 4
fala do avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação das áreas de cerrado visando a cultura de grãos. Isso resultou na redução das taxas de urbanização nos estados do Mato Grosso e de Rondônia. Pelo contrário, se eu estou tendo o avanço da pecuária exatamente nessas áreas, seja lá na Amazônia, região norte, ou nas áreas de cerrado, que é o centro-oeste, está fazendo com que essas pessoas, muitas delas aí, acabem migrando para cidades, que faz com que aumente as taxas de urbanização e não apresente redução, que nem o item 4 coloca aqui para a gente. Então, o item 4, ele apresenta um erro nesse sentido. Então, não está resultando na redução das taxas de urbanização, e sim da ampliação, porque agora o agronegócio ocupou o espaço, quem vivia ali acabou indo em direção às cidades. Então, tem os itens 1, 2 e 3 como sendo os corretos aí nessa alternativa. Então, nesse caso, sobrou para a gente a letra E. Itens 1, 2 e 3 marcam a letra E como a correta aí. Com isso, chegamos ao fim da explicação dos nossos slides. Em breve estaremos aí de volta com mais conteúdos de geografia.